Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa aula de geografia. Hoje a prof vai voltar num assunto, certo? Já da apostila 2, que é sobre problemas urbanos, que a gente viu, a gente já está vendo muita coisa parecida nas aulas de ciências, certo? Mas hoje é geografia, certo? Ciências, ele é muito parecido com geografia, mas não é igual de geografia, certo? Ciências, ela fala de uma natureza muito maior. Geografia, a gente fala de problemas, certo? Problemas fixos dentro de uma região. Então, a prof preparou aqui para vocês uma aula para a gente voltar ali no assunto, certo? E eu vou colocar aqui a tela para que vocês possam acompanhar. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, então, prof. Vai aumentar aqui. Os problemas urbanos, é tudo que a gente já tem falado. A poluição, o nosso meio ambiente, certo? Então, a gente já tem falado sobre isso desde o início do ano. Então, eu vou relembrar. Os problemas urbanos. O processo de urbanização no Brasil ocorreu principalmente lá na década de 1950, quando as indústrias começaram a crescer no nosso país, certo? Começaram a ter muitas indústrias. Então, as atividades industriais cresceram, se expandiram e começaram a atrair cada vez mais pessoas para as nossas cidades. O que as pessoas, os imigrantes e as pessoas queriam? Melhores condições de vida, certo? Então, foi justamente por isso que o nosso país, as nossas cidades começaram a crescer. E as indústrias começaram a crescer. Começou a ter muitas indústrias. No entanto, a urbanização acelerada, sem um devido planejamento, tem como consequências vários problemas da ordem social e ambiental. Sim, gente. A cidade começou a crescer tanto, as indústrias começaram a crescer tanto, que assim, eles tiveram que acelerar toda a urbanização, certo? Desmatar floresta, queimar árvores, queimar terrenos, para poder ir o quê? Ir construindo. Então, eles derrubaram muitas coisas para eles poderem fazer as casas para urbanizar as cidades, certo? Nas grandes cidades são comuns problemas como violência, crescimento desordenado, inchaço das cidades, quer dizer, muitas pessoas na cidade. A gente pode ver que aqui em Curitiba, quando a gente sai de carro, às vezes a gente fica um tempão parado de tanto carro que tem na rua. É esse inchaço, gente. É porque aumenta o número, certo? Moradias em lugares inadequados, hospitais superlotados, transporte coletivo faltando, os diversos tipos de poluição, produção de lixo, educação de baixa qualidade, desigualdade social, entre outras coisas. Então, aqui eu coloquei uma figura, uma foto para vocês verem. Olha essas casas, gente. Elas foram construídas no morro. Olha lá, moradias em locais inadequados. Imagine só, tá lá as casas, ó, que eles construíram casas em um morro. Se chove muito forte e a chuva vem com o vento, ela vai fazer o quê? Essas casas, elas não estão com a base delas no chão. Pode ver, olha aqui, ó, elas estão, ó, embaixo, só com vigas, que são só como é que eu falo? Umas bases assim, ó, só uma parte assim que está segurando a casa, certo? Ela não está grudada no chão. O que acontece? A água vai deixando a terra virar lama. E essa lama, ela vai escorrendo e descendo, causando deslizamentos. Esse deslizamento, ele vem lá, ó, lá daquelas casas de cima, lá, gente, ela derruba toda aquela casa e vem derrubando todas as outras. Então, é assim que acontece. São moradias em locais inadequados, certo?
No entanto, a urbanização acelerada sem o planejamento tem como consequências problemas de ordem ambiental e social, como foi aquilo que eu falei para vocês, o inchaço das cidades, quer dizer, a grande quantidade de pessoas, provocado pelo acúmulo de pessoas e a falta de uma infraestrutura adequada, certo? Então, assim, não adianta, eles vão lá, constroem as casas deles, mas não constroem certinhas no chão, eles constroem acima, certo? Eles só colocam umas estacas de cimento para segurar a casa. Isso não vai adiantar, certo? Porque a casa tem que ser construída direto no chão, tem que ser aberto um buraco, certo? Esse buraco é chamado de sapata. Aí eles colocam ferros, colocam cimento, certo? E aí eles conseguem vir construindo a casa desde dela lá debaixo da terra. Isso não acontece. Então, gera muitos transtornos para nós, para a população. Uma das principais características da urbanização, sem o devido planejamento, é o inchaço das cidades, desencadeando graves consequências econômicas e sociais. Esse fenômeno ocorre principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso da nossa cidade, do nosso país, do Brasil. As pessoas, muitos imigrantes vieram de outros países para cá, não tinham aonde morar, foram morar em favelas. Favelas, elas são construídas em morros, certo? Sem adequadamento nenhum, certo? Então, falta estrutura, falta, né? As favelas não têm infraestrutura nenhuma, são construídas no morro. O crescimento desordenado das cidades gera a ocupação de locais inadequados para a moradia, como áreas de elevada declividade, quer dizer, os morros, né? Porque os morros, eles começam lá de cima e eles vêm descendo, fundo de vales, praças, viadutos, entre outras. Imagine, tem pessoas que fazem as casinhas deles de papelão, aonde? Embaixo de viaduto. Então, são muito inadequados. Conforme a Organização das Nações Unidas, a ONU, atualmente cerca de 25% da população mundial que mora em cidades vivem na absoluta pobreza. Então, a ONU fez essa pesquisa e dizem que 25% da população vivem na pobreza, certo? Os problemas urbanos são vários e são bem diferentes uns dos outros. As grandes cidades sofrem principalmente com as poluições, engarrafamentos, violência, desemprego, desigualdade social, local inadequado para moradia, saúde, educação e infraestrutura. Os diversos tipos de poluição, a hídrica, que é a água, né? Visual, do solo, sonora, atmosférica. Gente, hídrica é poluição da água. Visual é assim, quando eles fazem pichação em muros, pichação em portão, pichação, aquilo é uma poluição visual. Por quê? Porque a gente enxerga a poluição. A gente enxerga aquela pichação, certo? A poluição do solo, a poluição sonora, quando aqueles carros passam tocando aquelas músicas alto, que a gente não consegue nem conversar com quem está com a gente no carro. Isso é uma poluição sonora. É proibida, certo? Porque pode muito bem deixar as pessoas surdas, sim. E a poluição atmosférica, que é do nosso ar, certo? São causados principalmente pelo modo de produção e consumo estabelecidos pelo capitalismo, certo? Então, assim, o modo que as pessoas fazem e produzem é errado, certo? E, claro, isso é consumo. As pessoas pagam para ter isso. Elas precisam disso. O que seria dos produtos que nós temos em casa sem as indústrias? E as indústrias são as maiores causadoras da poluição atmosférica, certo? Então, tudo rende o quê? Dinheiro, infelizmente. A poluição atmosférica é um grande problema detectado nas cidades. O intenso fluxo de automóveis e as indústrias são os principais responsáveis pelo lançamento de gases tóxicos na atmosfera. Outros problemas ambientais decorrentes da urbanização são
hipermeabilização do solo, quer dizer, a poluição, né, do solo, alterações climáticas, o efeito de estufa, a chuva ácida, a ausência de saneamento ambiental, destinação e tratamento dos resíduos sólidos, entre outros. Nós já vimos tudo isso, a questão dos lixões, do aterro sanitário, certo? Quando diz destinação e tratamento dos lixos, é isso, certo? O nosso clima, que um dia chove, um dia tá frio, outro dia tá calor, daí um dia tá frio, todos esses problemas causam isso, certo? A falta de segurança tem sido um dos principais motivos que preocupam a população urbana. Diariamente são divulgadas notícias de violência das cidades, né? Os assaltos, os sequestros, os roubos, tudo isso. Esse processo está diretamente associado a outros problemas, como o desemprego, a educação de baixa qualidade e a desigualdade social. Sim, gente. O desemprego, as pessoas estão desempregadas, não conseguem emprego, precisam de dinheiro para comer. O que elas fazem? Vão roubar. Infelizmente, é uma pena, mas isso acontece. A educação da baixa qualidade. Sim, as creches, com um monte de criança e só um professor. E às vezes o professor nem tem uma faculdade ainda, certo? E às vezes ele tem ele tem faculdade, mas às vezes não tem experiência, não gosta do que faz, tem tudo isso. E a desigualdade social. Sim, gente, desigualdade social. Imagine só, um professor ganha um salário bem baixo. Um deputado ganha 10 vezes mais do que um professor, certo? E um professor estuda a vida inteira, certo? Então é assim que acontece. Eu estou usando o emprego de professor porque é o meu emprego, sabe, gente? Eu não vou ficar falando de um outro emprego, certo? Estou falando do emprego da profissão de professor, certo? Tem muitas outras profissões que também ganham pouco, mas eu só estou dando esse exemplo. Portanto, os distintos problemas urbanos formam uma teia, onde um está diretamente ligado ao outro, havendo a necessidade da realização de políticas para solucionar todos esses problemas, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população urbana. Sim, gente, a gente precisa sim de uma política melhor? Precisa. Mas os nossos políticos são todos corruptos. Como é que a gente faz? Certo? Em vez de eles melhorarem as escolas, o que eles fazem? Vão fazer outra coisa, que não é para fazer. Em vez deles melhorarem os hospitais, colocarem mais médicos nos postos de saúde, o que eles fazem? Fazem uma outra coisa, que não tem nada a ver com isso para melhorar. Certo? Então, ó, por exemplo, vou dar um exemplo de agora. Nós estamos aí com essa pandemia do Covid. O que eles deveriam fazer? Abrir outros postos de saúde para as pessoas que não estão com o Covid, certo? E deixaram alguns postos de saúde para as pessoas que estão com Covid. Aí o que acontece? A pessoa não tem Covid, a pessoa fica doente. Ela vai ter que ir aonde? No posto de saúde, junto com pessoas que estão com Covid, certo? Então, os políticos deveriam mexer muito mais nessa parte. E aí, quem não está com Covid, acaba pegando Covid porque precisou ir no posto de saúde, que as pessoas, tá tudo misturado. É isso. Aqui, ó, a prof pegou mais uma figura aqui para vocês verem as moradias em locais inadequados. Certo? Ó, fica uma casa em cima da outra, ó. Então, se acontece um deslizamento de terra, uma casa vem caindo em cima da outra. E quantas pessoas não morrem, né, gente? Agora, a poluição da água. A água é considerada um solvente universal, quer dizer, a água serve para muitas coisas. É de extrema importância para a vida de todas as espécies, sendo responsável pelo transporte de nutrientes, considerada regulador de temperatura corporal, entre outros fatores. Por que regulador de temperatura corporal? Porque muitas pessoas, quando têm febre, elas tomam banho morno e a água
abaixa a febre, certo? Porém, apesar de todos os aspectos benéficos proporcionados pela água, o homem tem modificado drasticamente a qualidade desse recurso natural. O lançamento de efluentes industriais agrícolas, que são pesticidas e fertilizantes químicos, isso são venenos, certo? Também o lançamento de lixo e de esgoto doméstico são os principais responsáveis pela poluição da água. Aqui, ó, é a poluição da água causada pelo lançamento de efluentes sem tratamento, como esgoto, certo? Os fertilizantes, que são os venenos, olha lá, ó. E assim vai poluindo todo a nossa água, certo? Uma forma de melhorar esse problema é através dos serviços de saneamento ambiental, que inclui a coleta e o tratamento de lixo e de esgoto. A gente já viu que nós temos o caminhão da coleta de lixo e de esgoto. Como será que fazem? Ninguém mostra pra gente, certo? A Sanepar, ela faz isso, mas ela só faz uma parte, a outra parte ela não mexe, certo? Porém, a ausência desse serviço é muito grande em vários países. Olha aí, ó, falta mais serviços assim. No Brasil, por exemplo, mais da metade do nosso esgoto é lançado em rios, lagos e no mar, sem passar por um tratamento adequado. Gente, o que vai para o rio? A metade do esgoto. Imagine. O que é o esgoto? Quando a gente lava a louça, aquela água que sai. Quando a gente lava a roupa, a água da máquina que vai pelo caninho, ela vai para o esgoto. A água do vaso sanitário, da patente, da privada, vai tudo para onde? O cocô, o xixi, tudo vai para onde? Para o esgoto. E esse esgoto é lançado aonde? Nos rios, nos lagos, no mar. Entenderam por que polui? É assim. A poluição do ar. O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases. Ele é extremamente importante para a nossa vida e a dos outros seres vivos. Quando o ar fica poluído, aumenta a concentração de substâncias químicas. São os agentes poluentes, aqueles que poluem o ar, que são prejudiciais à nossa saúde. E isso pode provocar alergias, intoxicações e etc. Muitas outras coisas. A poluição do ar é provocada principalmente pelos motores dos veículos, indústrias como as siderúrgicas, refinarias, fábricas de cimento e papel, queimadas e incineração do lixo doméstico, quando eles queimam os lixões, todo aquele lixo que está no lixão, certo? Isso é incineração. Os veículos como automóveis, ônibus, motos, caminhões são considerados os principais agentes poluentes do ar, porque eles liberam um gás incolor, quer dizer, sem cor, e inodoro, sem cheiro. E ele é extremamente tóxico, conhecido como monóxido de carbono, o CO, a gente chama ele de CO, de carbono. Os automóveis também são os responsáveis por liberarem partículas que ficam em suspensão no ar. Então, eles ficam lá, essas partículas ficam andando pelo ar, produzidas principalmente pelo desgaste de pneus e freios. Olha lá, ó, os escapamentos dos automóveis liberam gases tóxicos no ar, por isso que polui. Olha quantos carros nós temos aqui na nossa cidade. Milhares. Então, imagine como é que não fica o nosso ar. As indústrias siderúrgicas e as fábricas de cimento também são responsáveis pela poluição do ar. Elas liberam na atmosfera partículas de sílica, certo? Que é o SO2, que ficam lá no ar também, provocando doenças pulmonares. Então, elas ficam ali no ar, certo? Elas ficam andando, a gente que não vê, mas elas ficam. E isso provoca o quê? Doenças pulmonares, porque a gente leva esse ar para dentro do nosso organismo, certo? E aí provoca doenças pulmonares, como bronquite, asma, pneumonia, essas coisas. Durante o inverno, por causa da poluição do ar, é muito comum ocorrer nas cidades grandes um fenômeno que chamamos de inversão
térmica. Durante este fenômeno, não ocorre a dispersão dos gases, quer dizer, os gases não vão embora, eles acabam ficando muito perto do solo e causam irritações das nossas vias respiratórias aqui, que a gente fica com o nariz coçando e espirra, certo? Ou o nariz escorre, e os problemas respiratórios, principalmente em crianças. Isso acontece. Por quê? Por causa dessa inversão térmica. Então, aqui a prof colocou a foto aqui, ó, da poluição atmosférica. É a causa de diversas doenças respiratórias. Olha lá as indústrias, olha o tanto de fumaça que elas soltam, gente. Imagine que toda essa fumaça, todos esses gases ficam aqui no ar. Eles não vão embora, eles ficam ali, andando no nosso ar, certo? Entram dentro da nossa casa, entram dentro da escola, entram em tudo quanto é lugar. Agora, a poluição do solo. A poluição do solo, apesar de não ser muito discutida, existe e causa consequências na qualidade de vida dos que dependem do solo. A camada mais externa da crosta terrestre é chamada de solo. O solo é onde os seres humanos pisam e plantam seus alimentos, onde são construídos os prédios e as casas. Assim, entende-se que o solo é muito importante para a vida de vários seres vivos, desde as plantas e animais até os seres humanos. Ele está na base de toda a vida e de todas as atividades humanas. Apesar da sua importância, o solo também sofre com a ação humana, e existem várias formas de poluição. A poluição do solo é quando ele fica cheio de lixo e substâncias tóxicas, que podem prejudicar a vida dos seres que dependem do solo para viver. Essa poluição é provocada principalmente pelas atividades do ser humano, que vem destruindo a natureza cada vez mais rapidamente. Olha lá. Existem medidas que podem ser tomadas para evitar que a degradação do solo aumente, bem como para recuperar solos que já sofreram degradação pelas ações humanas. Então, aqui, ó, esse homem, ele está o quê? Pegando um pouco de água, porque ele vai testar a degradação do solo, certo? Então, a degradação do solo acontece principalmente pela ação do homem. Com certeza, ele vai colocar algum desses aqui, ó, desses produtos aqui, para poder testar o solo. E isso já acaba poluindo o solo, certo? Como acontece a poluição do solo? No lixo. Quando os seres humanos produzem muito lixo e jogam em algum lugar inapropriado, esse lixo não será recolhido e fica lá por vários e vários anos, em processo de decomposição. Quando o lixo é decomposto, ele se transforma em um líquido extremamente poluente, chamado de chorume, que nós já estudamos. O chorume, além de tóxico, produz um cheiro muito desagradável. E o chorume penetra no solo, deixando ele todo infectado e impossibilitando que plantas e animais vivam naquele solo, certo? Então, é isso que ele faz, gente. Ele chega até o nosso lençol freático. Nesse lençol freático, aí ele já polui o quê? A água também, certo? Os agrotóxicos. Outro problema causado pelas atividades humanas é o uso dos agrotóxicos e pesticidas, os quais são aplicados para deixar a plantação livre de pragas. Então, é veneno, gente. Esses produtos, além de matarem todas as formas de micro-organismos ali existentes, ainda intoxicam as plantas. E os animais que comerem essas plantas, podendo levá-los até a morte. Então, são venenos. Nas plantações eles utilizam. Por que a gente compra alface e a gente precisa lavar a alface? Por causa do agrotóxico. Eles colocam agrotóxicos e pesticidas, que são esse veneno, para que os bichinhos não comam as plantas. Só que aí a gente tem que lavar. Por isso que a gente lava a maçã, por isso que a gente lava o tomate, por isso que a gente lava todas as frutas e os legumes, por causa dos agrotóxicos. O esgoto. O inadequado ou inexistente tratamento de esgoto também é um problema sério relacionado ao solo. Como esgoto, entende-se água do banho,
limpeza de roupas, louças ou descarga do vaso sanitário, atividades cotidianas humanas, tudo que a gente faz com água, a gente não joga na pia? Então, esse esgoto precisa de tratamento. No entanto, cerca de apenas 45% do esgoto do Brasil é tratado. O restante é lançado no meio ambiente, sem os devidos cuidados. Então, gente, 45% só. E o resto? O resto é lançado lá no meio do mar, no meio dos rios, no meio dos lagos, certo? Então, com isso, os solos são contaminados, podendo haver a proliferação de várias doenças. Sim, imagine. Sai lá a descarga do vaso sanitário, tem cocô, tem xixi e vai lá para o lago. Esse lago, por causa do vento, da correnteza desse lago, desse rio, ele vai levando isso para o fundo, ou vai levando para outro lugar, certo? Quando o que estava no vaso sanitário chega lá no fundo, ele fica ali. E ali ele é decomposto, a terra absorve e assim polui o solo. Relação entre o desmatamento e a poluição dos solos. Há uma relação direta entre a qualidade dos solos e a vegetação. Um solo que não está coberto por plantas fica exposto aos diversos tipos de degradação. Quando o solo está exposto, quer dizer, sem plantar nada, ele sofre com a intensidade das águas da chuva, as quais carregam embora todos os nutrientes daquela terra. Esse processo é chamado de lixiviação. Assim, um solo lixiviado é um solo que sofreu um processo de perda de nutrientes. Ele foi lavado pelas águas da chuva, certo? E claro, esse outro, lixiviação, ele também é conhecido como erosão. Olha como é que fica o solo, ó. Porque chove, bate sol, chove, fica sol, chove, fica sol, o solo se quebra inteiro. Então, certo? Tem o outro nome que é erosão. Quando chove, parte da água entra no solo e leva com ele todas as impurezas do solo. Então, ele leva embora todos os nutrientes, leva embora toda a poluição, leva tudo. E o solo acaba ficando seco, certo? Então, gente, era isso que a prof queria mostrar para vocês, certo? Porque a gente logo vai ter a prova e acredito que esse assunto eu ainda não tenho os critérios, mas eu acredito que esse assunto também, talvez, entre nessa prova, mas mesmo assim foi bom a prof se aprofundar, para vocês entenderem um pouquinho mais, certo? Vou deixar lá no Que Mágico um vídeo sobre urbanização, para vocês entenderem um pouquinho melhor esse processo, certo? Do inchaço populacional, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês, certo? Então, ficamos por aqui. Espero que gostem desse vídeo e até o nosso próximo. Beijos!